Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom mais uma vez estarmos aqui junto com vocês, podendo compartilhar esses momentos maravilhosos com a graça, com o amor de Deus, nosso Pai, no poder do Espírito Santo, porque isso faz toda a diferença, que a gente tem uma vida dependente de Deus, uma vida baseada sim no conhecimento do Senhor e uma vida baseada que Deus nos guie, nos leve, nos conduza. Isso faz uma grande diferença. Nós vemos falando aqui nas últimas pregações muito a respeito da salvação, da confiança em Deus que nós devemos ter. Estamos tendo também aulas da questão de por que eu sou um pecador, por que Jesus morreu para mim na cruz, o que eu fiz, que eu levei, que eu carrego este pecado, né? Porque eu sou semente de Adão. E tudo isso tem contribuído muito para que você chegue a um pleno conhecimento melhor, bem esclarecido da vontade de Deus, para que a gente entenda e compreenda que a vontade de Deus, como diz na palavra do Senhor, ela sim é boa, perfeita e agradável. E a gente tem, mediante tudo isso, uma clareza melhor, porque é muito bom nós entendermos bem a palavra do Senhor. E quando eu estava meditando sobre o que Deus teria para nós nessa noite, Deus disse algo para mim assim: feche a porta. Ele disse claramente: feche a porta. E eu fiquei pensando no que seria isso, né, a respeito. E vieram pensamentos na minha mente de algumas coisas que a gente vai estar compartilhando. E eu peço que você, em casa, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu deixei marcadinho aqui para ir mais rápido. Mateus, capítulo 6. Nós vamos estar lendo do versículo 6 ao 13. Um tempinho para os irmãos acharem. Mas diz assim na palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 6 ao 13. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Feche a porta. E ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Então Jesus está ensinando como orar, e ele deixa claro aqui: quando vocês orarem, vocês não vão fazer repetições, mas vocês vão entrar no teu quarto, vão fechar a porta e orar a teu pai em secreto. Porque Deus está vendo todas as coisas. Ele te conhece, Ele me conhece, Ele está em todos os lugares. E por que então? Como Jesus disse aqui no 8, se eu não me engano que foi no 8, não sejam igual a eles, porque o seu pai sabe de tudo que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, se a gente entrar por essa linha que Deus já sabe de tudo antes que a gente peça, se Deus tem todo conhecimento, toda ciência, presciência, onisciência, onipotência, por que então eu devo pedir para Ele se o próprio Jesus já declarou que Ele já sabe? Sabe por quê? Porque Deus, desde Adão, é um Deus de relacionamento. É um Deus que quer sim ter um relacionamento íntimo com você, comigo. Ele quer se relacionar, Ele quer conversar. Nós não servimos um Deus que está longe, mas a palavra do Senhor diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam e invocam.
Então, Deus sim quer ouvir você falando com Ele. Por mais que Ele já saiba o que você está precisando, Ele quer que você entre no teu quarto, feche a tua porta e se declare a Ele. Converse com Ele e escute Ele também. Jesus então nos ensinou dessa maneira e Jesus tinha uma vida impecável de oração. Os apóstolos também ensinaram, deixaram muitos exemplos sobre oração. O judeu, no Antigo Testamento, também, eles tinham costume, desde lá de trás, de orar 3 vezes ao dia. Nós podemos ver isso na vida de Daniel, que é um exemplo também de homem de oração. Eu vou ler alguns versículos em diferentes partes da Bíblia para a gente estar somando, enriquecendo nosso estudo. Em Daniel 6,10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então nós vemos que Daniel tinha uma vida de oração. Gente, Daniel, ele estava no alto escalão, no poder, no comando. Era simplesmente, ele estava abaixo do rei, né? E mesmo assim, esse homem não deixou que o poder tirasse o foco da vida dele. Ele tinha sim uma vida de oração. Ele não deixou que as coisas que cercavam ele naqueles lugares, na Babilônia e em outros reinados, tirassem o foco. Ele ia orar e buscar a presença de Deus, mesmo sendo um homem muito rico, um homem muito inteligente, muito sábio, ele se focava na missão que ele tinha e na comunhão com Deus, que não tinha preço para ele. Tem muito valor isso. Grandes milagres de cura, de ressurreição aconteceram dentro dos quartos. Na Bíblia nós vemos algumas passagens falando sobre curas que aconteceram nos quartos. Elias ressuscitou o filho da sunamita dentro do seu quarto e de portas fechadas. Olha que interessante. Você está vendo que tem hora que tem que ter uma coisa particular? Ele fechou a porta. Ele podia ter deixado aberta, ele podia ter deixado outras pessoas entrarem, mas ali era um milagre que Deus estava fazendo ali e a porta foi fechada. E ele teve ali um momento muito grande que ele presenciou o menino, o filho da sunamita, voltando para a vida. Isso aí está escrito em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 até o 37, você vai poder acompanhar essa história. Deus acrescentou mais 15 anos para o rei Ezequias, quando este orou em sua cama. Então o rei Ezequias, se eu não me engano, ele era jovem, ainda 39 anos, e nós vemos que Deus tinha acrescentado mais 15 anos. Por quê? Porque o profeta chegou até ele e disse que para ele colocar a casa dele em ordem, que ele ia morrer. E ele se virou para a parede e orou. E pediu para que Deus lembrasse de algumas coisas da vida dele, de como ele tinha sido dedicado ao Senhor. E o profeta teve que voltar por causa dessa oração e falar que Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Olha que bênção. Ele orando, eu creio, em cima da cama dele no quarto, porque ele estava doente. Jesus ressuscitou a menina, lá em Marcos, capítulo 5, versículo 37 ao 42. Você vai poder acompanhar essa história. Então Jesus entrou naquele lugar, no quarto. Eu vou ler para vocês esse, que já está marcado aqui. Está aqui, ó, Marcos, capítulo 5, diz assim, ó, versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Olha só, que as pessoas saíssem do quarto. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso deixou todos atônitos. Olha só que bênção, mais um milagre acontecendo ali dentro do quarto. E eu creio que muitos outros milagres de ressurreição, de cura, aconteceram também dentro dos quartos que as pessoas estavam ali, num particular, estavam ali muitas vezes acometidas de doença, mas elas estavam no canto delas, no canto privado delas, no canto
onde elas tinham conforto ali naquele momento ou paz, com exceção dessas pessoas que estavam mortas, que estavam aguardando realmente o milagre de Deus, né? Então, o que a gente pode pensar? Por que Jesus recomenda que a oração seja feita no quarto de portas fechadas? Primeiro, o nosso quarto é um lugar de intimidade com Deus. É um lugar onde você pode se desnudar das coisas exteriores, onde você não fica preocupado com o que vão pensar de você, é onde você tem um momento que você descansa, onde você fecha os teus olhos, onde você tem uma privacidade muito grande. Então, é o lugar que Deus quer estar com você, no teu quarto, com as portas fechadas. É um lugar que você pode falar com Deus e você vai ter esse relacionamento com Deus sem nenhuma máscara, sem nenhuma maquiagem, sem se preocupar se você vai chorar e se alguém vai ficar prestando atenção, se alguém vai ficar te julgando, o que vão pensar de você. É um momento onde você pode chorar, misturar o choro com lágrimas, com riso, com cânticos diante do Senhor. É no teu quarto. Ó, que maravilha. Não tenha. Outra coisa, quando você estiver no momento do teu quarto com Deus, não tenha preconceito em falar todos os assuntos com Deus. Ele já sabe de tudo, mas quer ouvir de você. Rasga o teu coração na presença de Deus. Sabe por quê? Ele já sabe de todas as coisas. Então não pense em você que aquilo que está escondido no teu coração, você não vai trazer isso em oração. Porque é justamente isso que Deus quer ouvir. Sabe, um pastor que cuida de uma ovelha, ele quer ver qual é o problema daquela ovelha. Um pastor que ama a ovelha, ele vai procurar ajudar aquela ovelha. Com certeza, nas dificuldades. Você tem um animal de estimação, talvez sim, talvez não, mas você vê se um animal vem mancando, chorando para você, e você é um bom dono ali, um cuidador, você vai pegar seu animalzinho e você vai procurar nele onde está doendo, se a pata dele se pisou em prego, se furou, se quebrou, ou uma criança, teu filho, ou uma pessoa vem mancando, você vai procurar ali rapidinho saber o que aconteceu. Por quê? Porque você tem a intenção de ajudar. Muito mais Deus, nosso Pai, que está nos céus, que quer nos ajudar em todas as coisas, seja na esfera física, na esfera espiritual, na esfera conjugal, nos relacionamentos íntimos que você tem com a tua esposa ou com teu marido, no relacionamento que você tem com seus filhos, naquelas coisas que você ainda não está liberto. Só Deus sabe os problemas que você enfrenta, as lutas que você tem, as tentações que você precisa passar, que você acaba passando. Esse é o assunto que Deus quer sim que você diga para Ele. Por quê? Porque nós não podemos esconder as coisas de Deus. Lá em Provérbios 28:13 diz: quem confessa os seus pecados e abandona, encontra misericórdia. Quem esconde, não prospera. Não esconda as coisas do Senhor. Confesse os seus pecados para o Senhor. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te usar. Somos chamados também para uma vida de oração. Então você, como eu disse, que entregou a sua vida para Jesus. Você que assumiu essa nova vida em Cristo Jesus. Você que tem caminhado com Ele. Você sim é uma pessoa que foi chamada para ter uma vida de oração. Porque é uma vida de relacionamento. Lá em Colossenses 4, de 2 a 4, diz assim, o apóstolo Paulo diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como cumpre fazê-lo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo está convocando, está chamando as pessoas para se dedicar sim a esta vida de oração. Se dedicar sim ao ministério. E também nós sabemos que os apóstolos tinham uma vida de oração. Os apóstolos, eles se juntavam e oravam, estavam com Jesus, se retiravam, iam para lugares e buscavam orar, passavam a noites, vigílias. Quantas vezes a gente pode ver esses exemplos na palavra do Senhor? Como então nós vamos orar? Nós precisamos arrumar tempo, certo? E tempo é uma coisa hoje muito preciosa para mim e para você. Você precisa priorizar algumas coisas na sua vida. Mas também existe um outro tipo de oração que a Bíblia coloca que a gente deve fazer. Orar como? Orar somente ali no quarto?
de portas trancadas? Não, a Bíblia também recomenda que você ore o tempo todo. Como? Em espírito, por todos os santos. Então isso também faz parte da nossa missão em orar. Lá em Efésios 6:18 até 20 diz: orem no espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que também para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então você vê também aqui o apóstolo pedindo oração, chamando as pessoas para orar em toda ocasião, chamando as pessoas a clamar com súplicas, chamando as pessoas para perseverar em oração por todos os santos. E aqui é todos os santos, somos as pessoas, somos nós que entregamos a vida para Jesus. Não é para todos os santos, como alguns oram, mas é por todos os santos. Tem uma grande diferença, entendeu? Orem também. Então, meus queridos irmãos, orar em espírito é onde você estiver, na sua mente. Você está ali, Espírito Santo, abençoa meu irmão. Você está pensando, você está trabalhando aqui, fazendo coisas. Sei lá, estou escrevendo aqui. Você pode estar orando. Sim, não vai atrapalhar. Se você é um momento que você não pode se concentrar muito, vem alguém na tua mente, começa a falar com ele: ó Senhor, abençoa o João, ali na sua mente, você não precisa pronunciar essas palavras, Deus sabe tudo que você pensa. Então, se dedique sim também à oração em espírito, né? A oração por todos os santos. Toma um gole d'água aqui. Outra coisa que eu queria falar para você. A oração é uma arma poderosa. A oração, ela tem um poder gigante nas suas mãos. Sabe por quê? Porque através da oração a gente consegue mover muitas coisas. Você vê muitos exemplos na Bíblia que situações que foram mudadas através da oração. Moisés intercedeu pelo povo, Deus queria destruir o povo. Moisés se colocou ali intercedendo pelo povo e Deus mudou, porque Deus ia acabar com aquele povo, mas Deus voltou atrás ali naquele pensamento e mudou o rumo daquela nação. Não destruiu o povo. Então você vê, eu quero dizer para você, a oração contribui para, entre outras coisas, para o avanço do Evangelho. A oração contribui para a salvação das almas. A oração contribui para a cura. Quantas curas não receberam através de oração? Grupos de oração que você faz, que você participa. Eu tenho testemunhos de grupos que a gente entrou orando por pessoas que estavam em UTI, pessoas que praticamente a chance de vida delas era muito, muito mínima. E Deus virou todo aquele quadro. Hoje as pessoas ali caminham através da oração, irmão. Oração contribui para o livramento das tentações. Livramento de tentações é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Sabe por quê? Porque nós somos tentados. Satanás, ele luta para que você e eu possamos cair. Sabe por quê? Porque a vontade dele é que nós fiquemos ali, prostrados. É a vontade dele que você pare de orar. A vontade dele é que você pare de buscar. A vontade dele é que você pare de ler a Bíblia. Mas Jesus nos alertou. Lembra quando Jesus estava conversando com Pedro e falou assim: ah, Pedro, Satanás pediu para cirandar você, para peneirar você. Mas Jesus disse: mas eu roguei por ti. Ou seja, aquela permissão foi concedida. Satanás ia vir sobre Pedro ali contra ele, mas Jesus tinha feito uma intercessão em favor de Pedro. E nós sabemos que aconteceu, Pedro negou, porém Jesus restaurou a vida de Pedro, restaurou todas as coisas. Olha só que lindo. Intercessão, Jesus mostrando o mundo espiritual como atua as coisas ali. Então, oremos para que a gente fique livre, para que a gente possa suportar, passar pelas tentações. A oração contribui para o livramento do mal. A oração contribui para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente sai, a gente tem planos, projetos, mas nós temos que lembrar que a vontade do Senhor é perfeita. E a vontade do Senhor tem que prevalecer na minha e na tua vida. Esse tem que ser o propósito, o foco. A vontade de Deus. A oração contribui para o aumento dos ceifeiros.
Lembra quando Jesus disse, rogai ao Pai para que, pelos ceifeiros, a seara é grande, poucos são ceifeiros, então nós devemos sim rogar ao Pai pelos ceifeiros, Jesus, missionários, pastores e mestres, profetas. Isso, claro, que você está me ouvindo, faz parte disso, porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. Um é pé, outro é mão, outro é braço. Então, ore sim para que Deus desperte na tua vida. Para que Ele mostre qual é o dom que Ele tem sobre você. Para que Ele mostre qual é o teu ministério. Para que você venha a ser usado com poder, com graça, com autoridade, em nome de Jesus. Até porque o Espírito Santo, nós clamamos a Ele. Não é verdade? A Bíblia fala que nós devemos pedir o quê? Peça os dons, busquem os dons. E Paulo fala o caminho do amor, e ele fala até dos melhores dons, que ele coloca que é o de profetizar. Ele fala que profetiza é maior que quem ora em línguas. Então, sim, irmãos, busque sim do Senhor os dons através da oração. A oração move o coração de Deus. A oração contribui para que os dons do Espírito venham sobre nós. A oração contribui para o derramamento, plenitude e o enchimento do Espírito Santo. Uma coisa é eu e você que somos convertidos, nós temos sim o Espírito Santo. Nós fomos selados, ele é o selo para que nós sejamos, para que a gente venha fazer parte do reino dos céus. Então nós já temos o Espírito Santo. O enchimento com o Espírito Santo, a plenitude, os dons, ele vem mediante essa busca de vida de santidade e oração com Deus, irmãos. Então sim, coloque-se em oração na sua vida. Senhor, enche-me mais de mim, menos de ti. Mais de mim, irmãos, mais de ti, menos de mim. Peça isso para o Senhor, mais de ti, menos de mim. Me encha com o teu Espírito, usa a minha vida para louvor da tua glória. A oração contribui. A oração nos torna mais conectados uns com os outros e Deus conosco e nós com Ele. Essa conexão precisa acontecer. Por isso que Jesus falou para a gente ter uma vida de oração, entrar no quarto, fechar a porta, falar com Deus, se desnudar, colocar tudo diante dele. Porque este relacionamento tem que acontecer. Jesus não fazia nada sem o consentimento do Pai. Ele falava, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Ele não falou, Felipe, chegou para ele e falou, mostra-nos o Pai. Ele falou, quanto tempo estou contigo e não me conheces? Ou seja, quem via Cristo via Deus. Quem vê você, meu irmão, tem que ver quem? Tem que ver Jesus na tua vida, tem que ver Jesus na minha vida. Nós temos que sim ser imagem e semelhança ali, só estamos sendo formados, caráter de Cristo na minha e na tua vida. Vamos pedir para o Pai, para que quando as pessoas olharem nós, elas enxerguem a Cristo em nossas vidas. E oração também, ela antecede avivamento. A oração antecede o avivamento. Sabe o que aconteceu? Quando Deus disse para que eles ficassem em Jerusalém, até que viesse o Espírito Santo, eles estavam ali orando. Eles estavam esperando um enchimento com o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio e trouxe aquele grande avivamento, aquela grande colheita de 3.000 pessoas ali, 3.000 almas através da oração. Você está vendo que bênção? Então, se nós estamos sim querendo viver, fazer parte do avivamento, que nós cremos que está vindo sobre a nação, para essa grande colheita, nesses últimos tempos, ore, busque ao Senhor, coloque tua vida nas mãos de Deus. Se orar representa tudo isso e muito mais, o que significa então se eu deixar de orar? Para pensar, irmão. O que significa se você deixar de orar? O que significa se você ficar quieto em vez de falar? Será que você está cumprindo a vontade de Deus? Ou será que você está cometendo pecado em não orar? Já pensou nisso? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? A ordem tem em Gálatas 6 levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ora, nós temos sim o dever de orar uns pelos outros, compartilhar a carga do irmão. Isso faz parte da vida cristã e agrada a Deus. Em 1 Samuel 12, versículo 23, Samuel diz, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Olha só o que Samuel disse. Samuel estava intercedendo pelo povo, quando o povo estava pedindo um outro rei ali, não queria mais Samuel, e Samuel ainda declarou para eles, longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Tá vendo? A seriedade da oração, da intercessão. Tiago 4,17 diz, portanto, pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o quê? Pecado. Então, orar sim é fazer o bem. Fazer o bem para você em primeiro lugar.
Porque quando você ora, você vai se conectar com Deus, você vai colocar diante dele a sua vida, as suas dificuldades, e você vai orar pela vida dos seus irmãos, você vai se conectar mais com seus filhos em oração, você vai colocar mais a vida do seu esposo, da sua esposa em oração. Isso faz toda a diferença na minha e na tua vida. Então, irmãos, não negligencie o dom, ore, não negligencie a palavra de Deus, ore. Eu sei que a gente muitas vezes tem algumas lutas que muitas vezes nós sabemos que é uma força que exerce no nosso membro, no nosso corpo, é algo da carne, porque a carne grita, a carne ela não se converte, irmão, a carne tem que ir para a cruz. E a carne nossa, ela vai flertando com algumas coisas do mundo, e essas coisas vão entrando na nossa vida, e a gente deixa entrar. A hora que a gente vê, a gente está ali, ó, imerso, já entrou. Por isso que vem outra aplicação de fechar a porta. Primeiro, fecha a porta do teu quarto e vai orar. Segundo, fecha a porta dos teus olhos, do teu coração, para as coisas que não são de Deus. Você abriu a porta do teu coração e chamou Jesus para entrar. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei com ele, cearei com ele. Você chamou Jesus para entrar na tua vida? Então, tranca a porta. Jesus não arrombou a porta do teu coração, você que foi lá e abriu. Agora, fecha a porta, irmão. Fecha a porta para o mundo. Porque se nós somos de Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas, diz a Bíblia, passaram. Eis que tudo se fez novo na minha e na tua vida. Deus é um Deus que atua conosco juntamente. O Espírito Santo, sim, ele está te limpando, me limpando, porém, ele espera que nós venhamos interagir com ele nessa limpeza das nossas vidas. Então, fecha a porta das coisas que desagradam a Deus. Não deixe que entre no teu coração. Não haja raiz de amargura, de ira, nada dessas coisas, maledicências. A gente vê exemplos. Em Lucas fala, né? Tenham cuidado para... Lucas 21, versículo 34 a 36. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Com o quê? Com libertinagem, com bebedeira, ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Você está vendo a advertência que Jesus nos deu? Para nós tomarmos cuidado, para a gente ficar atento, para a gente orar, para que a gente escape das coisas que vão vir para distrair os filhos de Deus. A Bíblia fala que se Deus não abreviasse os dias, até os seus escolhidos não seriam salvos. Então esses dias foram abreviados. Deus já está atuando em nosso favor. Você faz a sua parte. Não seja como as virgens que vão estar dormindo lá, mas fica acordado, irmão. Acesa com óleo a tua lâmpada. Mantenha a tua oração. É torre de vigília. Jesus pediu para os apóstolos vigiarem um pouco, eles não conseguiram. Os olhos deles ficaram pesados, eles dormiram. Jesus ali em extrema angústia, suando lágrimas de sangue, os apóstolos não conseguiram estar ali com ele em oração. Mas nós temos que se esforçar, nós temos que lutar, porque essa vida de oração faz parte da vida com Deus. E também, se você for ver, lá em Efésios 5, diz o que mais? Diz assim, ó. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas fecha as portas do teu coração para essas coisas, irmão. Não deixe isso aí, arranca, tira fora, põe, Espírito Santo, tira essas coisas de mim. Eu não consigo, eu não tenho força, mas você tem, eu quero ficar livre disso, eu vou lutar, me ajuda. Coloca diante de Deus para que você se torne um homem livre, não mais escravo dessas coisas, mas um homem liberto em Cristo Jesus. E ele continua, com ações de graças,
Porque vocês podem estar certo disso. Nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Porque vocês outrora eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, está diante de nós, é uma escolha. Você tem que escolher fechar a porta. Você tem do teu coração para essas coisas. Você tem que escolher sim o que é agradável ao Senhor. Busque as coisas agradáveis ao Senhor. Você já se perguntou o que você tem feito que tem desagradado a Deus? O que tem dentro do teu coração? O que você deixou enraizar que você sente já que o Espírito Santo se incomoda com isso na tua vida e que isso tem te atrapalhado a tua comunhão com Deus? Eu creio que está queimando teu coração agora. É isso que Deus quer tirar. É essa raiz que não deve estar aí. O nosso coração é do Senhor. Deus, quando entra, Ele toma o espaço. Nós não devemos dividir a glória, a presença do Senhor com mais ninguém. Coloque tudo na mão de Deus. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Deixa Ele te curar. Ele é o bom pastor. Ele conhece a tua vida. Entregue os seus caminhos no Senhor e confia nele. As demais coisas Ele vai fazer por você. Entregue essas coisas que estão dentro do teu coração, que tem te atrapalhado. Pensou se Jesus vivesse nos dias de hoje? Lembra quando Marta estava lá fazendo um monte de tarefas e Jesus estava ali e Maria foi ouvir a palavra? Talvez se Jesus chegasse para nós hoje, Ele poderia dizer assim: Marta, Marta, quanto tempo você tem se ocupado com coisas menos importantes dessa vida? Com o Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram, com o TikTok, com o TikTok agora. Quanto tempo você tem gasto com isso, Marta? E as coisas que importam, Marta? Escolha a boa parte, Marta. Escolha a boa parte, José. Escolha a boa parte, João. Escolha a boa parte, Richard. Sabe por quê? Porque a boa parte é eterna. As coisas dessa vida, meu irmão, elas são passageiras. Isso não quer dizer que a gente vai se excluir, vamos virar nômades, vamos sair da terra, não. Isso quer dizer que você, como homem sensato, mulher sensata, vai ter um limite nas coisas. Você tem que colocar limite para que essas coisas não tomem o teu tempo de oração com Deus, para que essas coisas não tomem lugar do Senhor na tua vida e para que essas coisas não venham ser maldição na tua vida. Mas sim, irmãos, dediquem-se à oração. Dediquem-se à leitura bíblica. Nós temos que ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus vai nos enriquecer. Nós vamos ser mais ricos em sabedoria, em palavras, para se colocar diante de Deus. Você vai conhecer mais a vontade dele para mim e para você. E vai orar melhor. Nós vamos orar melhor em conhecendo mais a palavra de Deus, irmãos. Então dediquem-se à leitura da palavra, dediquem-se à oração, dediquem-se à prática dessas boas obras. Sabe, queridos, o que nós vamos fazer mediante tudo isso? Você tem pensado? Você tem refletido nisso? Quando Jesus disse para mim, feche a porta, eu parei e analisei algumas coisas que não estavam corretas dentro de mim. Eu vi que eu tinha deixado pouco tempo para oração e bastante tempo para as outras coisas. E eu comecei a corrigir isso na minha vida. Corrija na tua vida, irmão. Quando um barco está indo para um rumo errado, se ele sair da rota, ele não vai chegar no final no correto. Corrija a rota da sua vida. Corrija isso diante de Deus. Confia no piloteiro, confia no dono. Ele sabe para onde está levando. Não tome o timão das mãos dele. Não mexa no leme. Deixa ele guiar a tua vida. Mas para isso é necessário a gente estar em oração. É necessário a gente estar diante de Deus com o coração aberto, desnudado, buscando essa presença do Senhor. Por isso eu quero deixar essa palavra para você. Feche a porta. Tire as coisas que têm te atrapalhado. Dentro do teu quarto, se abra com Deus.
Coloque na mão do Senhor a tua vida. Converse com Ele todos os assuntos. Todos os assuntos. Ele não vai ficar impressionado com nada que você tenha a dizer. Você não vai assustar Deus, não. Põe Ele a par de tudo. Peça a ajuda do Senhor. Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é justo. Ele te ama. Ele te quer bem. Ele quer que você tenha esse contato, essa comunhão com Ele, este laço íntimo. Ele quer que a gente venha crescer junto com Ele. Porque o propósito que nós estamos aqui agora é de estar buscando mais a Deus e conhecer mais Ele. Não é gostoso quando a gente trabalha junto com o Espírito Santo? Você vê a obra missionária fluindo. Quantas e quantas pessoas trabalharam junto com o Espírito Santo e tiveram um grande ministério debaixo do poder de Deus. Alcançaram almas, vidas, alcançaram nações. Por isso, irmão, coloca diante de Deus. Se coloque diante de Deus agora. Eu quero fazer essa oração junto com você, para que a gente retorne a esta vida de oração. Vamos buscar mais o Senhor. Aleluia, Deus. Curva a sua cabeça. Ó Pai querido e santo, Tu és bom, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és justo, Tu conheces todas as coisas, nada está oculto, Senhor Deus, aos Teus olhos. Nós colocamos, Senhor Deus, diante de Ti este propósito, essa oração. Ó Pai, pedindo que o Senhor venha, em primeiro lugar, perdoar, ó Pai, a nossa negligência, o nosso pecado. Pai, porque muitas vezes nós deixamos coisas menos importantes nos roubar esses momentos contigo. Nós deixamos, ó Pai, a boa parte de lado e corremos para as tarefas do dia a dia, corremos para os trabalhos, corremos, ó Pai, para a internet e esquecemos de Ti, ó Pai. Esquecemos de orar, esquecemos de buscar a Tua presença, a Tua face, a Tua vontade. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes não sabemos, ó Pai, nem como orar. Mas, como diz a Tua palavra, o Teu Espírito é maravilhoso até nesses momentos, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda sim a buscar essa vida, Pai, que deve ser vivida na graça, na oração, na comunhão, na busca dos dons, Senhor Deus, na intercessão pelos irmãos, na intercessão por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, ó Pai, na intercessão pela igreja, pelos missionários, pelos pastores, ó Pai. Desperta, Senhor Deus, desperta-nos, ó Pai, para essa vida de oração íntima contigo, Senhor. Eu coloco diante de Ti meus irmãos, ó Pai, que estão também, Senhor Deus, enfrentando situações difíceis, enfrentando vales, problemas, ó Pai, situações que muitas vezes têm roubado, que aqueles que estão desanimados, ó Pai, aqueles, Senhor Deus, que no meio do caminho ficaram prostrados por alguma frustração, algo que, Senhor Deus, eles estavam querendo, mas não era o Teu plano, não era o Teu tempo, não era a Tua vontade, e não receberam e disseram, para que eu vou orar? Para que eu vou orar? Senhor, eu rogo por eles também, ó Pai, eu peço pela vida desses irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, toca no coração deles, acende a chama, acende essa chama do amor, da oração, da busca por Ti. Senhor, é o Teu Espírito em nós que nos leva a isso, é a Tua vontade em nossas vidas, Senhor Deus, é o Teu poder, ó Pai, e nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, Pai, que venha sim, Senhor Deus, que venha sim sobre nós, sobre as crianças, sobre os jovens, os idosos, ó Pai, que venha sim, ó Pai, essa vontade, Senhor Deus, de estar orando, buscando, louvando, adorando junto, como igreja, Senhor Deus, para que aconteça, para que cumpra, Senhor Deus, todas as coisas, para que avance o reino, para que, Senhor Deus, a gente se livre das tentações, para que a gente fique fortalecido, de pé diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor, seja vício, seja tempo roubado, seja, Senhor Deus, pessoas que têm nos atrapalhado, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, para que a gente tenha, Senhor, essa dedicação à oração,
para que a gente tenha zelo pela Tua presença e por esses momentos contigo, Senhor. Visita cada um, Senhor, as crianças, ó Pai. Toma elas, Senhor Deus, em oração. Senhor, é o Teu poder, ó Pai, na vida deles, para despertar eles para a oração. Nós cremos sim. Nós cremos sim no avivamento. Nós cremos sim, ó Pai, no derramamento, Senhor Deus, dos dons. Senhor, nós cremos porque o Senhor falou. O Senhor disse e o Senhor cumpre com a Tua palavra, Pai. Nós queremos estar despertos, ó Pai. Nós queremos estar acordados. Nós queremos estar com óleo nas lamparinas, Senhor Deus, diante de Ti, da Tua presença, Te agradando em todo tempo, Senhor. Porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Abençoa, Senhor Deus, cada lar que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Continua nos protegendo, nos dando a Tua paz, nos dando, Senhor Deus, o Teu descanso, nos dando, ó Pai, a Tua ajuda, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós bendizemos a Ti, Pai. Amém. Vamos louvar?